Bom, meu nome é Regina Santos Buntu e, bom, pra mim estar nesse festival, assim, foi um convite que me emocionou muito nesse momento da minha carreira, porque eu trabalho há 25 anos com a cultura tradicional africana da diáspora do Brasil e fui tendo contato com o passar do tempo da cultura africana que acontece em África, né, em alguns países, algumas coisas assim. Então, nesse processo todo, eu trabalho com arte e educação, porque eu venho das humanas, venho da história, então eu sou artista da cena, mas eu também sou essa pessoa pensante da área das humanas, né? Trabalho com educação, com história. Então, nesse momento que a gente está, 2024, com todas as questões que a gente está vivendo no mundo, na política nacional e internacional, né? O lugar onde a cultura negra está, o lugar onde a arte negra está. Então, se fala muito hoje sobre representatividade, sobre reparação histórica, sobre ações afirmativas, sobre acabar com esse apagamento que foi a história negra. Então, isso é um assunto em voga. Se racializou as pessoas brancas, a gente fala de branquitude hoje em dia, então você tem toda uma fala de que a cultura negra, o racismo e todos os desafios que as pessoas pretas vivem não é responsabilidade delas. Pela primeira vez, a gente tem uma geração que isso está sendo visto, né, e falado. Então você está num festival que ele não vem, a origem dele não é o poder estatal, né, então não é um edital local, seja da prefeitura ou do governo do estado ou do governo federal, e, né, ele está uma margem disso, né? Então um grupo de pessoas que se auto-organizam e fazem um festival. O nome do festival é Ubuntu, que é uma ética que rege quase, 80% do continente africano, né? Todo o povo dito Bantu vem dessa ética Ubuntu. Muitos dos países que a gente conhece, que vieram na diáspora do Brasil, fazem parte dessa ética. E a ética Ubuntu, que é popularmente traduzida como eu sou, nós somos, ela tem uma profundidade muito grande nisso, porque ela traz essa raiz dessa palavra, Ubu e Untu, tem a ver com o movimento, tem a ver com o gerar, a potência de vida, então o gerar o movimento, e isso vai para Umuntu, que é pessoas. Então a gente está falando aí do que as religiões de matriz africana que nós conhecemos no Brasil, como o Candomblé, a Umbanda, né? Mas essa forma de cultuar a espiritualidade vai falar do quê? Da essência da vida. Então você tem a semente, você tem a terra, você tem a água, você tem o ar e você gesta uma vida. Seja a semente que vai gerar uma árvore, seja a semente que vai gerar um ser humano, que vai gerar pessoas. É a criatividade, né? É o útero, é o chum, é as águas. Então, células, bactérias, o que as pessoas querem ver em Marte, né? Então, tá num festival desse, eu acho que ele tá falando disso tudo, porque ele tá procurando essa água, essa vida, aonde dizem que não tem vida, que é na periferia, que são as pessoas que foram desprovidas de todos os acessos possíveis. E a gente não tá falando só cultura e arte, a gente tá falando de água, saneamento básico, existência, transporte, moradia, ar, né, estética, você poder olhar para um lugar bonito. Então eles são desprovidos de todos os direitos básicos e eles estão nessa região das grandes cidades e eles estão produzindo vida, eles estão produzindo arte, amizade, afeto, churrasco no final de semana, né? Então, para mim, estar no festival que ele é feito de pessoas para pessoas, de Muntu para Muntu, é todo o significado do que é o Ubuntu. Então, ele na sua raiz, ele já é Ubuntu, né? Ele já é porque um coletivo formou ele e vai trazer outras pessoas que vai bebendo e vai trocando, e aí todos são porque ele é. Então, para mim é um presente, assim, poder vivenciar isso, né, como potência, assim. Eu vejo assim, para mim, no meu caso, né, eu vejo que quando eu olho para arte, como se diz, arte é muita coisa, e eu olho, a gente também ainda está preso numa ideia de arte, que é uma arte padrão. Então você tem assim, o que é arte e o que não é arte. E aí, o que define o que é arte está pautado em algumas coisas que ainda tem a ver com esse projeto de sociedade colonial, ainda tem a ver com o lugar do padrão, do único. Se isso é, logo que é diferente disso, não é. E é assim que se criou, por exemplo, o racismo. Né? Tem o branco e tem o negro. Eu sou branco e sou bom, logo o negro é diferente, ele é ruim. Então a gente tem uma construção de identidade pautada nisso para excluir e subjugar, hierarquizar negativamente. Eu venho de um lugar que, como eu sempre quis ser artista, desde criança, fazia balé, jazz, meu sonho era ser atriz da Globo, quis ser Paquita. Então eu venho dessa geração, eu queria ser artista desde criança, circo, tudo de arte. Só que quando eu fiz 16, 17 anos, eu entendi que para
ser artista, você tinha que estar na mídia, na grande mídia, não tinha acessos, é final dos anos 90, né? A gente não tem nem TV a cabo ainda, sabe? Então, eu fui fazer uma faculdade de uma outra coisa, e eu gostava de história, que é das humanas. Então, você entra por esse outro campo, que é o campo das mentalidades, que é o campo de entender as estruturas sociais. E aí, é desse lugar que eu volto pra arte, que aí eu encontro a arte negra. Então, a arte negra, ela é extremamente fundamentada, porque ela não é uma arte nos padrões estéticos que ela tá dissociada de comer, vestir, dormir, quem você é, aonde você vive, o que você acredita faz a sua arte, mas com um lugar muito mais profundo. Não é uma arte para ganhar dinheiro, para mostrar, para fazer padrão, como virou o show business, né? Que é o que a gente vive. Não, é uma arte que assim, a congada vai sair todo ano, o maracatu vai sair todo ano, o candomblé vai acontecer. Então assim, você vai encontrar maneiras, recursos para fazer a roupa da melhor maneira, para fazer o ritual da melhor maneira. Ele tem começo, meio e fim, ele tem dramaturgia, ele tem a musicalidade, ele tem o estudo, ele tem o ensaio, ele tem a profundidade, ele tem a responsabilidade, ele tem o cargo de cada um, quem tá produzindo, quem tá filmando, quem tá fazendo, tá porque tem os cargos. Você tem toda uma estrutura para aquela festa da Irmandade da Boa Morte acontecer todo ano. E são coisas que a gente tá falando que tem 200 anos. O maracatu de Baque Virado de Estrela Brilhante de Igaraçu fez 200 anos agora. Então a gente tá falando de coisa que tem 200 anos. Não tinha recurso, não tinha câmera, como vocês estão me vendo, não tinha isso. Então a pessoa não faz, não é pra ela ganhar o festival, pra ela aparecer, pra ela ganhar dinheiro. O maracatu vai sair porque ele precisa sair. E isso tem todo um aparato. E isso é um ritual. Então não tá dissociado da minha espiritualidade, do que eu acredito, do que é importante de olhar para as pessoas, da minha avó, do meu tio, do meu pai que já foi, não tá dissociado disso tudo. E aí a estética é maravilhosa. Porque o que você faria para homenagear a sua tataravó? Como, que flores você colocaria? Que perfumes? Como ia ser a vestimenta? Então tem um esmero nessas manifestações, e isso pode ir pro hip hop, porque também é o mesmo povo em outro contexto. Isso vai pra favela, porque é o mesmo povo em outro contexto. Então a cultura negra que está nesses centros urbanos, na periferia, é uma cultura negra que ela faz isso por ela mesma, pelo esmero daquilo, entendeu? A roda de break, mano, vai ser impecável. O DJ vai pensar, todo mundo vai pensar a roupa, a bombeta, entendeu? Vai ter um esmero naquilo. Então eu quero ter esse olhar para as pessoas que vão estar trazendo, porque a gente tem artistas maravilhosos que trabalham na periferia, que vêm da periferia. Muitos são pessoas pretas, indígenas, LGBTQIA+, PCDs, vêm de vários segmentos excluídos e tem as ações afirmativas. Por causa do próprio sistema, eles estão mais nesse modus operandi, que não é errado, a gente tem que ocupar todos os lugares, mas tá mais num lugar já de uma estética, de eu ter uma companhia de dança que faz espetáculo para tal festival, prêmios, dialogo com o modo de fazer eurocêntrico, que é o que dita as regras mesmo, entendeu? Mas eu quero olhar para essas pessoas que nunca são olhadas, justamente porque é um festival que não é estatal. Então eu tenho a possibilidade de poder ter esse horário diferenciado, entendeu? Eu não tô sendo contratada por um lugar que já tem uma estética, que já tem uns pressupostos, que já tem... Não, o pressuposto é ver essa arte como ela é na potência do diálogo do Brasil com a África. E isso tem 400 anos. Então isso é o maracatu, isso é a gafieira, isso é o hip hop, entendeu? Isso é essas coisas que estão acontecendo ali. Eu quero esse olhar para esse artista que tá ali fazendo repente e as pessoas acham que ele não é artista, entendeu? Porque ele não fez uma faculdade de artes, sabe? Então o que é ser artista, né? A gente tem tanto artista aí que canta, que é da capoeira, entendeu? O cara é um mestre de capoeira, só que porque ele trabalha como segurança, ele não é artista, entendeu? Ele é artista. Então eu quero trazer esse lugar, sabe? De olhar para essa arte que é dita marginal, mas que na verdade ela é a primeira arte, porque é assim que a humanidade criou a arte. A minha trajetória, eu vivi aquele lugar mesmo sendo uma pessoa que já é negra, já tem essa coloração de preta, toda a minha família é preta, a gente não tem mistura na minha geração dos meus pais, assim, não tenho tipo uma tia branca, né? Poderia ter, mas não tenho. E aí, eu sempre entendi que eu era preta. Só que leva um tempo sem entender que isso não é bom. O que significa isso? E eu entendi no recreio que isso não era bom. Isso me dava vários problemas. Então os meninos não gostavam de mim, eu não era paquerada, não era menininha pra ficar. Também era maltratada, às vezes era xingada, às vezes era zoada. Era isso. E aí quando eu vou pra faculdade, eu entendo que a sociedade agia assim comigo, porque as pessoas que criam o pensamento da sociedade, que é o povo que tá na academia escrevendo os conceitos, eles criaram esse conceito a partir da escravidão. Então, tipo, é isso. O que é a mulher negra, né, na sociedade brasileira? É a mulher que vem da escravizada,
abusada, é a mulher que é lasciva, né? Tanto tempo que não usava essa palavra, lasciva, né? Tudo isso está reservado para essa mulher, mais as outras violências, né? Que vem da questão da escravidão, do trabalho, da opressão, da força, do dar conta, né? Então a gente tem situações reais que estruturam isso. E aí continua sendo ruim ser mulher negra, percebe? Continua sendo ruim e eu tô vivendo todos os dias. E aí quando eu encontro a cultura negra, o maracatu, a congada, o coco, o batuque de bigada, o hip hop, o passinho, né? A cultura preta, aí você começa a ver outras pessoas pretas mais empoderadas, cantando, tocando, dançando, fazendo comida, dando risada. Aí você começa a ver os seus iguais sendo positivo. Então a importância disso, aí chega o movimento negro, e aí vai chegar, né? Ah, Ubuntu, eu sou porque nós somos. Quando isso chegou pra mim, era tipo uma frase de efeito, de impacto, bonita. Eu sou porque nós somos. Mas a profundidade dela, eu vivo todos os dias. E aí caiu essa ficha, agora, durante a pandemia, porque eu fiz um curso sobre o povo Zulu, como o povo Zulu se organiza espiritualmente, que é o que dá a base para a chamada constelação sistêmica, e também estava estudando a Kemetic Yoga, né, que é a yoga de Kemet, e a filosofia africana de Kemet, que é o nome original do Egito. Então, esses dois estudos, três, mas, né, a filosofia africana que desemboca em estudar o povo Zulu e a filosofia Ubuntu e estudar o povo de Kemet, essas coisas me deu esse lugar de entender o que é uma coisa que está em todas as coisas ao mesmo tempo. Então, eu só sou por causa dos meus pais, meus avós, né, a minha linhagem. Só que aí eu começo a conviver no mundo. Então, eu só sou por causa do quê? Da minha família, minha prima, meu tio, minha mãe e tal. Eu só sou por causa do meu bairro, das pessoas que eu convivo, que eu ando, que eu converso, pá, não sei o quê. Aí eu só sou a escola, que eu tô, recreio, a minha sala, meus amigos e tal. Eu sou intercotado o tempo todo. Eu e o nós, eu e o nós, eu e o nós. E isso faz com a Regina, quando tá dançando, é uma pessoa. A Regina, quando tá em casa, que é filha, é outra. A Regina, quando tá namorando, é outra. A Regina, quando tá solteira no rolê, é outra. Como a gente se coloca. E a gente é tudo isso ao mesmo tempo, né? Quando você liga pro banco, você é uma pessoa. Quando você tá procurando emprego, você é outra, né? Quando você tá bebendo uma cerveja no final de semana, você é outra. Então, o festival, falar de Ubuntu, é muito importante, porque o Ubuntu, ele traz o que é a realidade da vida. Não existe uma coisa cartesiana. Não existe uma coisa linear. Você é, neste momento, vários momentos ao mesmo tempo. E a gente não tem uma estrutura cerebral que compreende isso. A gente ainda pensa linear, a gente ainda usa relógio. Então, pensar que nesse exato momento está vivo em mim todas as 13 gerações da escravidão. Elas estão vivas em mim agora. E quando eu vou lá e faço o ritual de libação, eu jogo uma água na terra e chamo o nome do meu ancestral, aí eu conecto na mente, no meu coração com ele, e aí eu expando isso. E aí eu incorporo essa energia, Então não é uma coisa, incorporação não é uma coisa de ilusão, de mágica, ilusionismo. É uma realidade, nós estamos incorporados dos nossos ancestrais. E estamos incorporados do mundo em que a gente está. Afeta a gente tudo que acontece nesse planeta. Cada pessoa que morre, cada genocídio que acontece, cada violência, uma pandemia, uma notícia de um amigo que fez a passagem, tudo nos impacta. Então, nós somos porque eu sou, e eu sou porque nós somos. Isso é o tempo inteiro. E o nós pode ser o fora, como pode ser todos os nós que sou eu. Então, para mim, isso é muito profundo, e entender que isso é uma ética que ela está por 80% da África, ela rege todo o povo banto, e dentro do povo banto tem o povo do Estado-nação Angola que vem pro Brasil, tem o povo de Moçambique que vem pro Brasil, e tem as etnias Zulus que são da África do Sul, aquela de Mandela, de Miriam Makeba, que se vê é outra África, são outras etnias. Então, acho que essa noção de ancestralidade que nós repetimos, mas nós não temos ainda compreensão. E eu acho que o festival é mais uma possibilidade, pela educação, pela conversa, por essas lives, por essas entrevistas, por essas coisas, de falar o que é eu sou, porque nós somos. A gente resolve o problema da solidão moderna contemporânea, porque você nunca vai estar sozinho se você souber que você é tudo isso, entendeu? E o africano sabe, por isso que ele pode estar passando fome, ele pode estar com problema, ele pode estar não sei o quê. O africano te olha aqui, ó, porque ele sabe quem ele é. E a diáspora de uma escravidão fez esse corte em todos nós. Então, nós da diáspora, a gente se perdeu e a gente precisa reconstruir essa identidade. Por isso é muito importante a gente estudar a história africana, não só a história da diáspora afro-brasileira. Não, a história africana, pra gente entender que a diáspora é um pedaço de uma história desse tamanho, entendeu? E é isso, pra mim é um presente.